E a sexta-feira do Mengão Queridão vai terminando assim, né? Agitada, mas também tem um lado bom. Hoje aconteceu a apresentação oficial do nosso zagueiraço Léo Ortiz. Tem tudo para fazer a sua estreia amanhã com a camisa do mais querido Brasil. E durante a entrevista coletiva, o vice-presidente de futebol Marcos Braz abriu o jogo sobre o futuro de Gabriel Barbosa no Flamengo. Gabigol vai renovar, tudo vai ser resolvido de um lado ou de outro. Essas foram as palavras do vice-presidente de futebol Marcos Braz. E tem mais, tá? Tem mais porque eu acredito que o Gabigol não continua no Flamengo. Pelas palavras de Marcos Braz, deixou muito claro isso aí. A gente vai falar também sobre Maicon. Isso porque o vice-presidente de futebol Marcos Braz negou que o volante Maicon do Corinthians, que está emprestado ao Corinthians, que pertence ao Shakhtar da Ucrânia, teria dito não ao clube carioca. Negou. Realmente aí, o Maicon não chegou a dizer não ao Flamengo. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre John Textor. Estou falando para vocês que a sexta termina agitada. John Textor aí está com as calças na mão, né? Vamos ver o que é que deve acontecer. Situação do STJD abrindo investigação para pedir que John Textor aí, dono da SAF do Botafogo, apresente provas contra a arbitragem. Muita coisa vai acontecer. Inclusive Marcos Braz também falou sobre essa situação. Flamengo e Fluminense neste sábado a partir das 21 horas. Temos informações importantes. Gabigol está fora desse jogo mais uma vez. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação. Deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, já venho aqui trazendo uma informação importante, né, que acabou de confirmar aqui pelo nosso colega Renan Moura, que ele trouxe o seguinte: a FERJ confirma os jogos de volta das semifinais. E olha só, mais uma vez, tá? O jogo, segunda partida que acontece no Maracanã, Flamengo e Fluminense, será no dia 16. Flamengo joga amanhã o primeiro jogo. Amanhã o mando de campo é do Fluminense, Fluminense e Flamengo, às 21 horas. E no dia 16, também no sábado, também às 21 horas. Olha só, hein? Vasco e Nova Iguaçu faz o jogo aí no dia 17, no domingo às 16 horas. Então tá aí, no sábado novamente, dia 16, é o jogo da volta. Mas até lá o Flamengo tem o primeiro jogo. Amanhã, Flamengo e Fluminense se enfrentam pela primeira partida, no mesmo horário, às 21 horas. E para esse jogo, Gabigol está fora do jogo contra o Fluminense. Isso porque o camisa 10 treinou separado novamente do elenco nesta sexta-feira. O foco do departamento médico é recuperar o jogador para o duelo de volta do mata-mata. Será que vai estar recuperado? É complicado nessa situação do Gabigol. Até porque o Marcos Braz falou sobre esse assunto. Eu vou trazer aqui mais em breve para vocês, tá? Logo, logo vou trazer sobre o que o Marcos Braz falou sobre o Gabigol. Mas é preocupante, né? Porque é uma lesão muscular, um desconforto, na verdade, muscular desde a última semana. E o Gabigol continua fora. E mais uma vez, hoje, nessa sexta-feira, na última atividade de preparação para o jogo contra o Fluminense, neste sábado, Gabigol está fora. Por se falar do jogo desse sábado, Léo Ortiz, que foi apresentado hoje, né, e rasgou elogios ao Flamengo, falou que não teria como recusar a proposta do Flamengo. Era uma oportunidade única, né, de estar no maior do Brasil, Flamengo que é o maior do Brasil, e rasgando elogios ao nosso Mengão Queridão, apresentado oficialmente. Léo Ortiz, que vai vestir a camisa número 3, como a gente já tinha confirmado aqui há 2 dias atrás, né? Hoje foi a apresentação oficial e Léo Ortiz já está liberado, já está à disposição do técnico Tite para o jogo contra o Fluminense neste próximo sábado. Então tá aí, Gabigol mais uma vez fora. Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo às 21 horário de Brasília. Mudando de assunto aqui, vamos falar sobre John Textor, porque o Marcos Braz falou sobre a situação. Ele foi perguntado, na verdade, né, e daí então ele falou que acha toda a situação que está acontecendo sobre o John Textor. John Textor abriu aí uma acusação grave contra a arbitragem do futebol brasileiro. E nesse exato momento o STJD vai abrir uma investigação e pedir
a John Textor, dono da SAF do Botafogo, que apresente provas contra a arbitragem, pois o americano fez fortes acusações à arbitragem do futebol brasileiro. Marcos Braz, ele foi perguntado sobre esse assunto e ele falou o seguinte: até pelo cargo aqui de diretor de futebol, é dever meu falar sobre esse assunto, depois que ele apresentar os áudios, as provas que ele tem. Fica tranquilo que vou falar sobre o assunto, deixando Marcos Braz deixando claro. Por enquanto não quis comentar, mas ele falou o seguinte: o Flamengo e a gente nunca ouviu falar desse assunto. Ele tem a grandeza dele, agora está desconfortável, ou para o Textor ou para a CBF. Agora, ou ele prova o que ele disse, e se ele não fizer, a gente vai aguardar o que a CBF vai fazer. Diante dessas acusações, não fazer nada fica difícil, disse aí o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. E aí, nação, o que vocês acharam sobre essa situação envolvendo essas palavras de John Textor, né? O clima agora ficou tenso, né? Ficou tenso aí, complicado para o John Textor, vai ter que provar. Porque se ele não provar, não realmente entregar as provas, vai ficar aí na saia justa aí, complicar pro lado dele. Bom, Marcos Braz também falou sobre a renovação de Gabigol, mas será que vai ter renovação? O futuro de Gabigol basicamente está definido, e isso eu garanto a vocês, tá? E eu vou falar para vocês, pelas palavras do vice-presidente de futebol Marcos Braz, é um trecho da coletiva que ele falou aqui. É lógico que teve uma situação ou outra. A gente vai ser resolvida, a situação vai ser resolvida de um lado ou de outro, de uma maneira ou de outra. Olha só, hein? Ele começou falando o seguinte: a situação dele vai ser resolvida na hora certa, na hora mais adequada, e pode ter certeza que isso em breve vai ser resolvido, de um lado ou de outro, de uma maneira ou de outra. De resto, o Gabigol sempre teve uma boa relação com a comissão técnica, com a gente. Em momentos pontuais, depois de tanto tempo no clube, lógico que teve uma situação ou outra, mas é um atleta que cumpre seus horários, que nos respeita e que nós respeitamos muito. Disso aí o vice-presidente de futebol Marcos Braz. Eu acho muito difícil, tá? Se o Tite conseguir ganhar 2 títulos de expressão aí, vamos dar um exemplo, brasileiro, Copa do Brasil, ou até mesmo a Libertadores, eles não vão querer abrir mão do Tite. Tite, apesar de ter contrato até o final do ano, já se fala em renovação, né? O Tite ou o Gabigol. Ou o Tite ou o Gabigol. E a gente sabe que a situação ficou mais desconfortável ainda para o Gabriel Barbosa depois da chegada do Tite, né? A gente sabe disso. Então, vamos ver o que deve acontecer aí, mas basicamente está definida a situação, né, de Gabigol aí. Eu acho que o Gabigol não renova, hein, gente? O que vocês acham? Será que renova? Teve negociações antes do técnico Tite chegar, depois que o Tite chegou acabou, não foi adiante as negociações, mas vamos ver o que deve acontecer. Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Se falando sobre Maicon, volante do Corinthians, que esteve aí, né, nos radares do Flamengo nos últimos dias, movimentou bastante a imprensa, e o vice-presidente de futebol Marcos Braz, ele negou que o volante Maicon do Corinthians teria dito não ao clube de regatas do Flamengo. O Marcos Braz falou o seguinte: a narrativa de São Paulo é editada. Não procede a narrativa dos setoristas que cobrem o Corinthians. Como eu vou fazer uma proposta para um time se as coisas com o jogador não tivessem adiantadas? Tem que ser muito amador. Em toda negociação, a primeira coisa que a gente faz é saber se o jogador quer vir para o Flamengo. Olha só, hein? Marcos Braz mandou ver aí na imprensa paulista, né? Largando o aço, porque quando ele fala que a narrativa é editada em São Paulo, não procede a narrativa dos setoristas que cobrem o Corinthians. Realmente aí o Marcos Braz mandando ver. Marcos Braz também foi perguntado sobre novos reforços nessa janela que vai se abrir agora em abril, se tem possibilidade de o Flamengo poder contratar novos reforços, e o Braz deixou claro:
que o Flamengo vai ao mercado sim, o Flamengo está no mercado, mesmo com a janela fechada, o Flamengo está no mercado e vai em busca de novos reforços, principalmente para suprir as carências que o técnico Tite vê como essencial e jogadores que devem chegar para ser entregue ao técnico Tite. O Braz também falou sobre, né, o futebol sul-americano, futebol europeu, a disputa por contratações, principalmente por joias, jogadores de 16, 17 anos. E ele fala, quando o jogador se destaca lá no futebol da Argentina, é difícil, é uma concorrência forte, porque geralmente esses jogadores são aí, né, tem os scouts de times europeus. Então, nesse caso, o Flamengo não está disputando apenas no futebol sul-americano. Contratações envolve também uma disputa com o futebol europeu. Eu separei até um trechinho aqui que ele falou o seguinte: o Flamengo sempre olha para a América do Sul. Às vezes não é possível, porque esses jogadores de 16, 17 anos da Argentina, que começam a se destacar, tem os scouts dos times da Europa. A gente não disputa esse mercado sozinho, a gente disputa com o mercado europeu também. Disse aí o vice-presidente de futebol Marcos Braz hoje em entrevista coletiva, né? Entrevista coletiva do nosso zagueiraço Léo Ortiz. Lembrando que Léo Ortiz já está à disposição do Flamengo, né? Ele muito emocionado hoje na entrevista coletiva, falou sobre sua despedida do Red Bull, né? Um clube que acolheu ele também, fez aí história no Red Bull, na verdade. Léo Ortiz era destaque do Red Bull, mas ele também deixou claro que não poderia perder essa oportunidade de poder, né, aceitar essa oferta do Flamengo. Está aí, agora vai disputar aí vaga, né? Vamos ver quem deve ser titular. Inclusive ele falou, e já veio sabendo disso aí, porque o Flamengo hoje tem dois baitas zagueiraços, Fabrício Bruno e Léo Pereira. E ele está aí para isso, para ajudar da melhor forma possível. O Tite foi o único treinador que levou ele para a seleção brasileira. Então, sucesso aí. Amanhã tem Fla-Flu. E aí, qual sua dupla de zaga favorita agora como titular com a chegada de Léo Ortiz? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Léo Ortiz e Fabrício Bruno? Léo Ortiz e Léo Pereira? Ou Léo Pereira e Fabrício Bruno continua? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Valeu? Bom dia, agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.